Você já se sentiu no fundo de um poço tão escuro que a própria ideia de luz parecia uma mentira cruel? Talvez você esteja aqui porque a palavra esperança se tornou apenas um eco vazio. Olhamos para a nossa vida e vemos apenas rochas. Vemos esterilidade, vemos o fim da estrada e o desespero nos diz: não há mais nada a fazer. A sua semente morreu. Mas e se eu te dissesse que, às vezes, é exatamente na rocha, no lugar mais improvável, que Deus planta a semente da nossa maior transformação? Hoje, eu quero te contar a história de Elias. Uma história sobre um jardineiro que perdeu a fé na terra, mas que foi forçado a olhar para o céu. Uma história sobre a fidelidade inesperada que floresce onde a lógica humana diz que é impossível. Fique comigo. Se você está desesperado, este vídeo não é sobre encontrar a saída. É sobre descobrir que a saída, na verdade, sempre esteve em quem te sustenta. Elias era um homem de mãos calejadas e alma sensível. Seu jardim não era apenas um pedaço de terra, era seu templo, seu testemunho. Ele sabia o nome de cada flor, a necessidade de cada canteiro. Mas, em um ano de seca implacável, não apenas as plantas morreram, mas algo dentro de Elias também murchou. Ele havia plantado a semente da promessa, um grão raro que simbolizava o sonho mais profundo de sua vida. Algo que ele guardava há anos. Com todo o cuidado do mundo, ele preparou o solo, adubou, regou, mas, em um momento de descuido, a semente escorregou de seus dedos e caiu, não na terra fértil que ele preparara, mas em uma grande e fria laje de rocha que ficava no canto do jardim. Elias tentou resgatar, usou a espátula, a ponta dos dedos, mas a semente havia se alojado em uma minúscula fenda, inacessível. O desespero o atingiu como um raio na rocha. Ele pensou: aqui a vida não tem chance. Tudo o que eu tinha de mais precioso caiu no lugar onde nada cresce. A partir daquele dia, Elias parou de regar. Ele olhava para a rocha, via a semente presa e sentia um vazio. Por que se esforçar? Por que regar o impossível? A rocha era a prova física de que seu esforço era inútil, de que a vida não tinha mais saída. Ele continuou cuidando do resto do jardim por obrigação, mas a alegria tinha ido embora. A rocha e a semente se tornaram o seu foco, a representação de seu fracasso. Ele se sentia como a semente, preso, sem solo, sem futuro. Seus vizinhos perguntavam: Elias, por que você não tenta plantar outra semente? Ele apenas balançava a cabeça. Não era sobre a semente, era sobre a fé no solo. Ele não acreditava mais que a terra, ou a vida, fosse capaz de sustentar algo precioso. Os meses se passaram. O verão seco se arrastava. Elias estava sentado, de costas para a rocha, quando o céu, que estava limpo há semanas, começou a escurecer. Uma chuva forte e inesperada começou a cair. Não era uma garoa, era um dilúvio que encharcou a terra e lavou o jardim. Elias correu para se abrigar. Quando a chuva cessou, ele voltou ao jardim. A terra estava úmida, mas seu olhar foi, instintivamente, para a rocha. E ali, na fenda minúscula, onde a semente da promessa estava presa, ele viu algo que o fez cair de joelhos. A semente não havia morrido. Ela havia inchado com a água e, de alguma forma, a força da chuva havia empurrado uma pequena raiz para dentro da fissura da rocha. E mais, um minúsculo broto verde, frágil, mas inegavelmente vivo, apontava para o céu. A semente estava brotando. Na rocha, Elias se aproximou, tocando o broto com a ponta do dedo, sentindo a aspereza da rocha. Ele percebeu que a rocha que ele via como um impedimento final era, na verdade, o que estava segurando a semente. A fissura, que parecia uma prisão, era o único lugar onde a água da chuva, menos que ele não havia fornecido, pôde se acumular e nutrir a vida. Ele não havia regado, ele havia desistido, mas a providência não. A chuva, que não era parte de seu plano, veio do céu. A rocha, que ele amaldiçoava, serviu de berço. A semente não precisou da terra fértil que Elias preparou. Ela precisou da fidelidade de Deus
que usou a rocha e a chuva inesperada para cumprir a promessa. Talvez você se sinta como Elias. Você plantou sua esperança, seu casamento, sua carreira, sua saúde, sua fé, e ela caiu na rocha. Você olha para sua situação, o diagnóstico, a dívida, a solidão, o vício, e diz: isso é uma rocha, não há solo, não há vida aqui. O desespero é a voz que te diz para parar de regar. É a voz que te convence de que, se você não consegue ver o solo, a vida é impossível. Mas a história de Elias nos ensina verdades poderosas sobre a fidelidade de Deus no desespero. Primeiro, a rocha não é o fim, é o berço inesperado. A rocha é o seu limite. É o ponto onde seu esforço humano se esgota. E é exatamente nesse limite que Deus começa a agir. A rocha é dura, mas também é firme. Ela não se move. Quando tudo ao redor balança, a rocha te segura. A fissura na sua vida, menos a dor que você não consegue curar. O problema que você não consegue resolver é o único lugar onde a água viva pode se acumular de forma concentrada. O desespero é o lugar onde você para de confiar no seu solo e começa a confiar no seu Deus. Segundo, a chuva não. Depende da sua rega. Elias parou de regar, mas a semente não parou de ser nutrida. A chuva veio do céu, fora do controle e do planejamento dele. A graça de Deus, o consolo do Espírito Santo, a intervenção divina, não dependem da sua capacidade de se manter forte. Se você está fraco demais para regar, se você está cansado demais para lutar, lembre-se, a chuva de Deus virá para a sua semente, mesmo que você tenha desistido de regar. E terceiro, a vida brota pela força, não pela facilidade. O broto que nasce na rocha é mais forte do que o que nasce na terra fofa. Ele teve que romper a dureza para existir. Sua dor, seu desespero, não serão desperdiçados. A força que você precisará para sair dessa situação criará raízes mais profundas em Cristo do que qualquer período de facilidade. Sua história, a que está brotando na rocha, será um testemunho inabalável da soberania de Deus. Se você está desesperado hoje, faça uma coisa: pare de olhar para a rocha com condenação. Olhe para ela com expectativa. Olhe para a fissura na sua vida e saiba: Deus está usando a dureza do seu momento para afirmar o seu futuro. Você não precisa de um solo perfeito. Você precisa de um Deus fiel. Pai, eu apresento a Ti a minha rocha, o meu desespero. O lugar onde eu achei que a vida tinha acabado. Eu não tenho forças para regar, mas eu sei que a Tua chuva é suficiente. Que a semente da Tua promessa brote na minha vida, não por causa da minha força, mas por causa da Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Se esta história tocou o seu coração, se você sentiu que a semente na rocha é a sua própria vida, eu te peço duas coisas. Primeiro, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está em desespero e precisa desta mensagem de esperança. E segundo, comente abaixo: qual é a rocha na sua vida hoje? Escreva: minha semente vai brotar na rocha. E deixe que a nossa comunidade de fé ore por você. Inscreva-se no canal para mais reflexões sobre a fidelidade inesperada de Deus. Que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até a próxima.